Olá, pessoal! Nessa semana nós vamos continuar estudando sobre a República no Brasil, tá? Do livro didático de vocês, só para contextualizar, eu não vou explicar para vocês aqui agora, tá? Porque esse não é o objetivo do vídeo, mas lá no livro didático de vocês, tá? Para quem pegou o físico ou para quem pegou o digital que está na plataforma disponibilizado, certo? Vai ter no texto, a gente vai ler então esses assuntos aqui: industrialização, imigrantes, trabalhadores organizados, né? Movimentos negros após a abolição, revoltas da chibata e da vacina e reformas urbanas. Sobre revolta da chibata e revolta da vacina, vai ter ainda um vídeo, né, sobre cada uma delas, para vocês se aprofundarem melhor no assunto e entender melhor esse assunto, tá? São os vídeos que estão junto com esse material. Não vou explicar para vocês porque o objetivo desse vídeo é explicar um pouquinho sobre as charges que estão no material extra de vocês, né? Para quem pegou impresso é o que está impresso, né? E para quem está fazendo online é o PDF que está ali na plataforma, tá? Então, nessas próximas 2 semanas vocês irão ler as páginas do livro didático que vão ter esses assuntos aqui, mais a análise das charges que está no material extra, tá? E esse vídeo é falando sobre essas charges, tá? Mas antes de a gente falar então sobre as charges, só quero contextualizar um pouquinho o assunto e a época para vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia e uma noção. Aqui é a Avenida Paulista, tá? São duas fotos da Avenida Paulista, uma da primeira década do século XX e outra da segunda década do século XXI. Dá para vocês observarem a mudança na paisagem. Aqui, em 1902, a Avenida Paulista já tinha sofrido um processo de urbanização, tá? Ela tinha sido alargada, tinha sido construída, na verdade, essa avenida bem larga, arborizada, com grandes casarões, né? Aqui era a morada da população rica da cidade, tá? Aqui era onde os ricos moravam, certo? Então, local bem arborizado, bem espaçoso, bem amplo, tá? E aqui como tá, tava em 2015, né? Ela não mudou muito de 2015 para cá, né? Então, prédios altos continua sendo a parte rica da cidade, tá? Né? A Avenida Paulista é o centro econômico da cidade do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro, desculpa, de São Paulo, tá? Só para vocês verem então a mudança de paisagem. Contextualizando então para a gente entender as charges, tá? A gente está num contexto de reurbanização das capitais brasileiras, tá? De reformas urbanas e reurbanização, onde aconteceu o alagamento das ruas e criação de praças, canalização de rios e várias coisas. E entre essas medidas, né, a gente tem a expulsão da população pobre das áreas centrais e nobres, né, e ricas. E essa população, então, pobre, passa a ocupar regiões periféricas e morros, tá? É o início do processo de favelização, tá? Onde as pessoas elas são expulsas de onde elas moram, não tem para onde morar, elas vão morar em condições extremamente precárias, sem saneamento, sem condições nenhuma, sem atendimento de saúde, nem nada em regiões mais longes, regiões periféricas, ou então nos morros, tá? Ocupando os morros. É o início das favelas, o início do processo de favelização, tá? Dentro desse contexto, a gente vai ter 3 doenças com epidemias constantes, tá? Vão existir, é claro, outras doenças, outras epidemias, mas essas aqui são as maiores, né? As mais graves no Brasil, então a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. A febre amarela existe até hoje no Brasil, inclusive com casos aqui em Santa Catarina de morte nesse ano, né? A gente teve um caso de morte registrado em Lages no começo do mês de abril, causado pela febre amarela. A varíola ela já foi erradicada. O que é isso? Ela já não existe mais no Brasil, né? A gente já conseguiu acabar com ela no Brasil. E a peste bubônica, que também não existe mais no Brasil, né? Alguns casos pontuais fora do mundo, fora do Brasil, né? Em outras regiões do mundo, tá? A febre amarela, ela é combatida principalmente com vacinação. A varíola também, tá? A febre amarela, ela é transmitida pelo Aedes aegypti, tá? Um mosquito, o mesmo mosquito que transmite a dengue, tá? Ele também transmite a febre amarela.
A peste bubônica ela é transmitida através da pulga do rato contaminado, tá? Depois da pulga picar o ser humano, aí ela é transmitida de ser humano de pessoa para pessoa, tá? Então, a primeiro ela é transmitida através da picada do rato, da pulga do rato, desculpa, e depois ela é transmitida de pessoa para pessoa. E ela é altamente transmissível também, né? Por objetos contaminados, roupas e tal, por contato. A varíola é a mesma coisa, tá? Ela é altamente transmissível por contato, por superfícies contaminadas e pelo ar, tá? E aí, para combater essas doenças, então, foi iniciado campanhas de higienização, de sanitização, né, na cidade para erradicar essas doenças. E um cara foi chamado para encabeçar essas campanhas de higienização, que foi o médico sanitarista Oswaldo Cruz, tá? E ele foi convidado para o cargo de diretor-geral da saúde pública em 1903. E ele ficou vários anos, mais de 2 décadas nesse cargo, tá? De diretor-geral de saúde pública, encabeçando, né, promovendo essas campanhas para a erradicação dessas doenças e outras doenças também, né? Questão de saúde no Brasil, tá? E para isso, dentro dessas campanhas, ele vai criar as brigadas sanitárias, tá? Que vai ser responsável pelas medidas para acabar com a febre amarela de combate, né? De caça aos mosquitos, né? E também dos ratos, certo? Então, eles vão entrar na casa das pessoas, a brigada sanitária vai entrar na casa das pessoas para passar inseticida, para caçar rato, ou até mesmo demolir a casa das pessoas, casas que são consideradas insalubres e criadouros desses animais, né? Vai criar também até uma campanha de compra de rato para cá. Foi uma espécie de tentativa de acabar com a peste bubônica, né? Ele pagava para as pessoas trazerem ratos mortos para incentivar a própria população a caçar esses ratos. Só que isso causou outros problemas, né? Porque as pessoas passaram a criar ratos para poder vender e ganhar um dinheiro, porque a população existia um grande número de população pobre nesse período, assim como hoje ainda existe, né? E a vacinação obrigatória contra a varíola, tá? A vacinação contra a varíola ela já existia, tá? A vacina contra a varíola ela já existia desde o século XIX, começo do século XIX, metade do século XIX ela ganha maior força, tá? No Brasil a gente já vacinava, só que eram poucas pessoas que se vacinavam. Por vários motivos, desinformação, tá? Sobre os benefícios da vacina, de como seria aplicado e tal, por vários motivos, fake news, por vários motivos. Então, como medida para acabar com a varíola, se criou uma lei de vacinação obrigatória. Essa lei deveria entrar em vigor em novembro de 1904, né, obrigando todo mundo a se vacinar contra a varíola. E aí aumentaram as fake news, aumentaram a descrença das pessoas, as pessoas ficaram assustadas, porque começaram a dizer que as brigadas sanitárias iam entrar à força na casa das pessoas, iam vacinar as pessoas à força, que as mulheres seriam despidas, né, teriam suas roupas arrancadas para ser vacinadas, de que a vacinação ia transformar as pessoas em vaca, porque a vacina, na verdade, a inoculação da vacina era da varíola bovina, né? A varíola bovina ela é mais fraca, mas os anticorpos provocados pela varíola bovina também funcionavam na varíola humana. Então, esse é o princípio da vacina da varíola, né? A gente usava o vírus bovino, da varíola bovina, enfraquecido. A gente contaminava os seres humanos, na verdade, com esse vírus aqui, que não causava nenhum efeito, na verdade, nos seres humanos, essa varíola bovina, mas ela fazia que produzisse anticorpos contra a varíola humana, né? E assim fazia com que as pessoas não adoecessem de varíola. E aí essas informações aconteciam, como hoje a gente tem várias notícias aí sobre vacinação, né? Sobre a vacina de Covid, porque vacina da China, porque vai virar não sei o quê, porque não presta.
Então, assim como a gente tem essas teorias, essas notícias falsas sobre vacinação, né? A gente naquela época tinha mais ainda, né? Que hoje a gente consegue se informar mais fácil, mas naquela época não existia internet, não existia nem rádio naquela época. Televisão, internet, rádio não existia. As pessoas ficavam informadas através de conhecidos, no boca a boca, o que as pessoas falavam nas ruas, através dos jornais. Então, essa desinformação era muito maior do que a gente tem hoje, né? E notícia falsa, fofoca corre rapidinho, né? Então, existiam muitas notícias falsas a respeito disso. E somado a tudo isso, a gente tem todas as outras medidas que tinham sido colocadas antes, né? De, por exemplo, as brigadas sanitárias realmente entravam na casa das pessoas para caçar um mosquito e colocar inseticida na casa das pessoas e caçar rato e tal. Eles tinham autorização para demolir casas que eram consideradas insalubres, né? Então, somado a tudo isso e o fato da população pobre ser expulsa das áreas centrais e ter que morar em regiões periféricas, fez com que as pessoas ficassem mais desconfiadas ainda, né? E acreditando nessas fake news de que eles iriam entrar à força e tal na casa das pessoas para vacinar. Então acontece a revolta da vacina, né? Acontece uma revolta contra a vacinação obrigatória, tá? Que vai ter um quebra-quebra geral na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquela época, e vai fazer com que o país desista da vacinação obrigatória. A vacinação vai continuar existindo, mas ela não vai ser obrigatória. Só que vão ser criados mecanismos para as pessoas tomarem vacina. Ela não é obrigatória, né? Você não é obrigado a tomar, mas se você quisesse casar, quisesse que seu filho fosse para a escola, quisesse emprego e tal, você tinha que tomar vacina. Você tinha que ter o certificado lá de que você tinha sido vacinado, senão você não conseguia. Então ela não era de fato obrigatória, mas foi criado mecanismos para que fizesse com que a população se vacinasse, tá? Então, as charges, tá? Junto com o material de vocês, para quem recebeu impresso está lá na folha, e para quem está fazendo online está junto com o material na plataforma. Além da leitura das páginas do livro didático, tem algumas charges que vocês têm que observar, tá? Todas essas charges foram publicadas em jornais do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, na primeira década do século XX, tá? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil naquela época, tá? Aqui a gente tem todas as charges criticavam o Oswaldo Cruz, tá? E aqui eu trouxe de propósito, não está material de vocês, mas é uma charge publicada em Paris, né, lá na França, homenageando Oswaldo Cruz, tá? Porque aqui no Brasil, nos primeiros anos, ele era muito ridicularizado pela população, pelos jornalistas, pela imprensa, tá? Mas lá fora ele era super reconhecido, ele ganhou vários prêmios, tá? E aqui é justamente de 1911 aqui. Uma charge homenageando Oswaldo Cruz do combate dele contra essas doenças, né? Então aqui a gente tem as pulgas dos ratos, causadores da peste bubônica, e o mosquito Aedes aegypti, né? Causador da febre amarela, e aqui a lanceta contra a varíola, tá? A vacinação contra a varíola. Então aqui é uma homenagem, tá? Essa charge foi feita em homenagem ao Oswaldo Cruz, tá? Então vamos às charges. Eu não vou falar exatamente explicar toda a charge, porque vai de vocês, né? Só quero falar algumas coisas para vocês entenderem coisas de época que vocês talvez não saibam, tá? Então aqui a gente tem a varíola, a bubônica e a febre amarela. Então aqui elas estão criticando o Oswaldo Cruz, tá? Aqui a febre amarela criticando que o Oswaldo Cruz acabou com a febre amarela, tá acabando com a febre amarela porque tá caçando, matando os mosquitos, né? Como eu falei para vocês, a febre amarela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e uma das medidas do Oswaldo Cruz justamente era acabar com o mosquito, né? A bubônica reclamando que ele está caçando rato, né? Como eu já falei, o rato, a princípio é o transmissor, então, da peste bubônica, e a varíola, a questão da vacinação obrigatória, tá? Essa aqui é uma imagem de 1904, anterior à revolta da vacina, tá? Agosto de 1904, anterior à vacinação obrigatória, tá? A revolta da vacina. Aqui a gente tem uma imagem posterior, tá? Já de 1908, 4 anos depois, certo? Aqui nesse momento o Oswaldo Cruz ele tinha saído do Brasil, ele tinha ido fazer especialização na Europa, ele tinha ido para Cuba também estudar, certo? E aqui é o momento que ele está regressando para o Brasil.
Então ele vai ficar um tempo afastado do Brasil, se especializando. Enquanto isso, está criticando aqui justamente que enquanto Oswaldo Cruz estava afastado do Brasil, a varíola fez a festa no Brasil, né? Ela contaminou um monte de gente. E agora Oswaldo Cruz estava voltando então para combater ela. E aqui a figura que seria o Zé Povo, né? Seria o Zé Povo, tal, a população em geral, dizendo que a varíola está aí, certo? Mas o que vale é porque a imprensa está divulgando, né? Que a imprensa está fazendo seu dever e está dando o alarme da vacina. E o Oswaldo Cruz voltando para o Brasil, então, para combater a varíola. Aqui a gente vai ter. Ela também é uma charge bem fácil de entender, ela não é difícil, né? Algumas palavras talvez sejam um pouquinho difíceis. Vocês vão ver que a grafia das palavras está diferente, porque era assim que se escrevia na época o português, tá? Depois a gente teve reforma ortográfica no Brasil e no português que mudou essa forma de escrever. Então não estranhe a forma de escrever aqui, tá? Então aqui a gente tem as pessoas que se fiam na Virgem Providência, né? Na Virgem, certo? As pessoas que confiam na Virgem e na Divina Providência. E aí as pessoas que confiam na Divina Providência e não tomam vacina, né? Aqui desse lado aqui, elas acabam então morrendo, né? E aqui as pessoas que confiam na Divina Providência, mas ao mesmo tempo também tomam vacina contra a varíola, né? Então aqui vivas, ok? E aqui dizendo no finalzinho, dizendo que o que abunda não prejudica, tá? Aqui o que eu falei para vocês, deixa eu só voltar aqui, nessa daqui, eu esqueci de falar uma coisa para vocês, que é uma frase que talvez deixe vocês confusos, né? A varíola aqui falando, eu cumpro o meu dever, né? A minha função de dar contigo no caju. O que era o caju? O caju era o maior cemitério do Rio de Janeiro, tá? Então aqui quando ela fala no caju, ela está dizendo que ela vai cumprir o seu dever, fazendo com que as pessoas morram e acabam sendo sepultadas no cemitério do caju, tá? É isso que significa essa palavrinha aqui, caju, para vocês não ficarem deslocados aí no contexto da charge. Então, voltando aqui. Então, a gente tem aqui, dentro desse processo de reforma urbana, de acabar com os transmissores e tal, processo de favelização, ocupação dos morros, né? A gente tem o Morro da Favela, que é o primeiro morro ocupado no Rio de Janeiro, que era um morro da favela, ele se chamava Morro da Favela, tá? Daí que vem o nome favela, certo? Tem outras explicações também, né, sobre a origem do nome favela. Uma delas é esse. A outra explicação é de uma árvore chamada favela também, tá? A gente tem o Morro do Livramento, desculpa, aqui, e o Morro do Valon, tá? E os morros estão conversando entre si. Isso aqui é a conversa da charge, né? O pessoal da higiene limpando, né? A delegacia de higiene limpando o morro, certo? E os morros conversando. O Morro da Favela agradecendo porque está se livrando das pragas. O Morro do Livramento fazendo questionamento de onde que essas pragas iriam acabar, né? Onde é que elas iriam de colocar tanta gente assim, né? Tanto cisco. E o Morro do Valongo fazendo a gracinha que eles iam ficar então ou na rua ou então perto da Câmara dos Deputados, né? Atrás da Câmara dos Deputados. Então aqui a gente tem um nítido aspecto, né, dessa situação, desse contexto de higiene, de limpeza e higienização, né, da cidade do Rio de Janeiro. Esse processo ele não vai acontecer somente no Rio de Janeiro, né, ele vai acontecer principalmente no Rio de Janeiro porque ele era a capital, né, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, mas ele vai acontecer em outros lugares do Brasil, inclusive em Florianópolis, tá? Ali a gente vai ter a região onde hoje é a Avenida Ercílio Luz, não sei se vocês conhecem, né? Ali onde fica o Instituto Estadual, né? Atrás do Instituto é a Avenida Ercílio Luz e do outro lado é Mauro Ramos, né? Então a Ercílio Luz ali era uma região onde existiam vários cortiços, onde a população pobre morava, né? Então no começo do século XX, nas 2 primeiras décadas do século XX, houve a canalização do rio, porque ali passa um rio, tá? O Rio da Bulha. Ali embaixo do calçamento, né? Ali daquele calçadão ali no meio da rua, passa um rio,
certo? Então esse rio foi canalizado, foi criado a avenida, né? De um lado uma via e do outro lado do rio a outra via. As pessoas que moravam ali foram expulsas, as casas que existiam ali foram demolidas, né? E essa população pobre que morava naquela região começou a subir o morro, os morros que hoje a gente tem ali, né? Morro da Caixa e aquele complexo todo ali do morro, dos morros, né? Então é aí que começa também o processo de favelização e ocupação dos morros em Florianópolis. Assim como aconteceu no Rio de Janeiro, aqui também vai acontecer, tá? Na mesma época, tá? Então é algo que acontece principalmente nas capitais brasileiras, tá? Esse processo de reforma urbana, de urbanização, expulsão da população pobre de áreas centrais, o processo de ocupação dos morros é algo que vai acontecer no Brasil inteiro, nas grandes cidades. Só para explicar para vocês, essa aqui seria uma representação da revolta da vacina. Só que se a gente notar, ela foi publicada antes da revolta da vacina, tá? A revolta da vacina ela vai acontecer em novembro, na primeira semana de novembro de 1904. Essa charge aqui é anterior à revolta, tá? Na verdade, é uma espécie de premonição. É isso que o cara, né, o cara que está fazendo essa charge, ele está dizendo que é isso que vai acontecer se a vacina se tornar obrigatória, for realmente obrigatória, que a população vai se revoltar, tá? Não foi isso que aconteceu de verdade, tá? Isso aqui, essa charge é anterior à revolta da vacina. Ele está dizendo que é isso possivelmente que irá acontecer, né? Então a gente tem aqui a figura do Oswaldo Cruz, tá? Montado em seringas, né? Como se fossem cavalos, e a brigada sanitária e a população revoltosa contra o Oswaldo Cruz, tá? E como as charges elas tratam coisas atuais, né? Pegando várias questões atuais. Aqui ela tem uma informação, né? Uma alusão a uma informação que é a guerra russo-japonesa. Porque nesse mesmo período estava acontecendo uma guerra entre Rússia e Japão, certo? Que estava sendo noticiada fortemente nos jornais, né? Inclusive antes, no mesmo jornal, no mesmo dia que foi publicada essa charge, tem outra charge falando justamente sobre essa guerra russo-japonesa, né? Então é só uma referência para vocês conseguirem se localizar. Também não vou explicar as charges, né? Elas são uma charge autoexplicativa. Só essa parte aqui para vocês entenderem que esse é o Oswaldo Cruz, aqui seriam seringas em forma de cavalos, tá? E a brigada sanitária. E ela é anterior à vacinação obrigatória, tá? O dia para iniciar a vacinação obrigatória. Além dessas charges, né, vão existir outras inúmeras charges sobre Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz foi muito criticado pela imprensa, tá? Nos primeiros anos. Depois, quando começou a perceber o resultado, a população começou a ver o resultado das medidas dele, aí ele começou a ser elogiado e tal, né? Aí vai mudar o teor das charges, mas no começo ele era completamente ridicularizado, as pessoas riam direto dele, né? Para quem não sabe, o Oswaldo Cruz é o fundador da Fiocruz, tá? Fundação Oswaldo Cruz, é isso que significa Fiocruz. A gente conhece Fiocruz agora, né? Vocês com certeza já ouviram falar, porque é um dos laboratórios, né, uma das fundações responsáveis por uma das vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil contra a Covid-19, né? É uma fundação que tem anos de experiência em combate a doenças, em vacina, em pesquisa científica, em saúde, né? E foi fundada justamente pelo Oswaldo Cruz e por isso recebe o nome Fiocruz, né? Fundação Oswaldo Cruz. E aí a Fiocruz, ela fez um jornalzinho, esse jornalzinho online aqui, que ela reuniu todas as charges publicadas sobre Oswaldo Cruz ao longo das primeiras décadas. Esse jornalzinho aqui tem mais de 50 páginas, 60, 70 páginas, não lembro exatamente quantas, que vai trazer várias charges, todas as charges publicadas e comentadas sobre Oswaldo Cruz, tá? Não vou mostrar aqui para vocês, porque senão vai ficar muito grande, mas quem tiver interesse de ver mais charges sobre Oswaldo Cruz, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? E aí, então, a avaliação, certo? A gente acabou de ver várias charges, certo? E o que vocês irão fazer? Vocês irão criar a charge de vocês, tá? Sobre algum aspecto das primeiras décadas da República no Brasil, tá? Então, é esse período, início da República, tá?
ali fim da monarquia, início da república, até mais ou menos a década de 1920, tá? Algum aspecto daquilo que a gente estudou nessas últimas semanas sobre isso. Então, pode ser República da Espada, Revolução Federalista, Revolta da Armada, sobre a industrialização e urbanização no Brasil, sobre o movimento negro, sobre a reforma urbana, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata. E aí vocês vão escolher um desses assuntos aqui e vão criar a charge de vocês sobre esse assunto, tá? Importante, não pode copiar a charge da internet. Vocês até podem dar uma olhada, pesquisar para se inspirar, principalmente nos personagens, né? Porque as charges elas têm essa característica de fazer caricaturas de pessoas de verdade, né? Vocês podem até dar uma olhada nas charges para se inspirar, mas vocês não podem copiar charges, tá? Outra coisa, não é uma releitura, vocês não vão pegar essas charges que eu mostrei para vocês e fazer uma interpretação, uma releitura dessa charge. Não, vocês vão criar uma charge nova, tá? Sobre esses aspectos aqui. Tem várias possibilidades aqui dentro para vocês criarem charges, tá? Escolha que vocês acham mais interessante, que vocês terão mais facilidade de fazer, tá? O que é uma charge? Para quem não entendeu ainda. A charge é um desenho, certo? Humorístico. Ele sempre é irônico, ele tem humor, certo? E faz crítica. Então, ele critica alguma coisa de forma irônica, humorística, tá? Às vezes ele tem balão com fala ou legenda, tá? Às vezes não, às vezes é só a imagem, tá? E vai usar caricaturas para fazer isso, né? Personagens caricatos para fazer isso, certo? Então é isso que vocês vão fazer. Vocês vão criar um desenho, certo? Humorístico, certo? Irônico e crítico sobre algum fato, algum acontecimento, algum aspecto da Primeira República no Brasil, tá? Sobre esses primeiros anos, primeiras décadas da República no Brasil, certo? Outra coisa, tem que ser em folha branca, tá? Com margem. Para quem pegou impresso, essa folha já foi para vocês, já tem a margenzinha certinho lá, o quadradinho, tá? Para vocês criarem a charge dentro. E para quem vai fazer online, vai ter que fazer numa folha branca, né? Fazer a margem nessa folha e fazer a caricatura, a charge, né? Se não tem de jeito nenhum como fazer em folha branca ou folha de caderno de desenho, né? Pode fazer em folha de caderno de linha, tá? Mas não é fazer de qualquer jeito também, tá? Tem que fazer margem nessa folha também. A folha tem que ser exclusivamente para charge, não pode pegar metade de uma folha que estava texto ou atividade e na outra metade fazer a charge. Não, tá? Tem que ser a folha inteirinha para charge. A charge tem que ser grande, não pode ser pequenininha e tem que ter margem nessa folha, tá? E não pode fazer de forma digital, tá? Não pode fazer desenho no Paint, outras ferramentas de edição de imagem, tá? Tem que desenhar à mão mesmo, ok? E aí vocês vão desenhar, vão tirar foto e vão anexar lá junto com a atividade, ok? Então, boa avaliação para vocês.